Boa tarde a todos. São 17 horas e 16 minutos. Uma boa tarde aqui à mesa, ao vereador Vitor Azambuja, vice-presidente dessa comissão de orçamento e relator do projeto de lei em tela, ao secretário da comissão de orçamento, vereador Watterson Bonos, também presente aqui a vereadora Eva Rosi, do PSDB, o vereador Daniel da Pacheca, PSDB, vereador Mozart Pielekowski, também do PSDB, vereador Vinícius Araújo, MDB, presidente do Poder Legislativo, vereador Luciano, do PSDB, vereador Neco Puxinerá, do PSDB, a vereadora Marivone Ramos, do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Márcio Nunes, do MDB. Também aos assessores e servidores da Casa Legislativa e às pessoas que acompanham através da transmissão desse Poder Legislativo. Nós aguardamos até às 17 horas e 15 minutos a presença dos representantes do Poder Executivo para darmos início a esta audiência pública, que entendemos que o tema é de interesse público. E não tendo chegado nenhum representante do Poder Executivo, também a Comissão de Orçamento não tendo tido nenhuma informação de que não estariam se fazendo presente nesta audiência pública, apenas na reunião de convocação tivemos a confirmação de que todos os representantes que estavam na convocação estariam presentes na audiência pública. Então, a comissão, há poucos instantes, conversou e entendeu que, a partir daquele momento, 17 horas e 15 minutos, aguardaria por mais 10 minutos, que vai ser 17 horas e 25 minutos. Se não houver a presença dos membros do Poder Executivo, nós, por falta da participação do Executivo e também de informação, nós estaremos adiando a audiência pública para fazer um novo debate. Tá? Porque o Executivo é o autor do projeto. Então, nós vamos aguardar até às 17 horas e 25 minutos. Solicito ali, então, que a comunicação pode deixar alguma imagem que tiver prontidão, e às 17 horas e 25 minutos nós retomamos. Sobre se foi enviado ofício convidando o pessoal do Executivo. Só tem certeza?
Retomando a audiência pública que trata do projeto de lei referente ao estacionamento rotativo, que é o projeto de lei número 33 de 2021. Solicito ao vereador Watterson Bonos, secretário da Comissão de Orçamento, para fazer a leitura do chamamento desta audiência pública. Uma boa tarde a todos. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Controle Externo da Câmara Municipal de Camaquã, vereador professor Clayton Silva, no uso de suas atribuições legais com fundamento no regimento interno no Poder Legislativo camaquense, vem por meio desta convidar todos os membros da sociedade civil organizada, vereadores, membros do Poder Executivo Municipal, servidores públicos, associações e todos os cidadãos com domicílio no município de Camaquã, a participarem da audiência pública, que será realizada no dia 3 de agosto de 2021, às 17 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Camaquã, para discutir o projeto de lei número 33 de 2021, que altera o artigo 6º na lei número 2073, de 13 de dezembro de 2016, referente ao sistema de estacionamento rotativo de Camaquã. A reunião tem o objetivo de ouvir a comunidade a respeito do projeto que retira a tolerância de 10 minutos estacionamento rotativo, prevendo multa equivalente a 5 horas de rotativo ao motorista. Agradeço a leitura. Informar que nós tínhamos programado para as 17 horas o início da audiência pública. Quando foi 17 horas e 7 minutos, fiz uma tentativa de ligação para a secretária da administração. Às 17 horas e 18 minutos, a secretária tentou contato, e 17 horas e 20 eu liguei novamente, a qual me atendeu e disse que daria um retorno em 5 minutos quanto à participação do Poder Executivo nesta audiência pública. Às 17 horas e 31 minutos, passado 11 minutos da ligação, liguei novamente para a secretária da administração, a qual não atendeu o telefone. Então, nós não tivemos a resposta como prometido em 5 minutos e nem em 10. E quando é 17 horas e 39 minutos, continuamos sem ter uma definição oficial ou por telefone que fosse do Poder Executivo. A Comissão de Orçamento, que é composta por mim, pelo vereador Vitor Azambuja, vice-presidente e relator desse projeto, e também pelo vereador Watterson Bonos, secretário, ouvimos a prioridade e o entendimento do relator e concordamos com o relator, então, em dar continuidade a esta audiência pública, mesmo sem a presença do Poder Executivo. E a comissão vai avaliar ou a convocação dos secretários do Poder Executivo para se fazerem presente em uma nova reunião, ou um chamamento de uma nova audiência pública antes do relator emitir o parecer, para que ele se faça presente, tendo em vista que é importante a presença dos secretários e do jurídico do Poder Executivo, uma vez que o projeto é do Poder Executivo. E isso se faz importante que o Executivo apresente o projeto, defenda o projeto e demonstre. Nós estamos aqui reunidos hoje com boa parte dos vereadores,
Mas o debate que se faz também aqui é o debate que se faz no plenário e dentro das comissões. Então, sim, vai fazer diferença a não presença do Poder Executivo para esta discussão e responder os questionamentos. Mas nós estaremos mesmo assim lendo todas as perguntas, tomando nota, e nós questionaremos o Poder Executivo, seja por convocação ou seja por pedido de informação a esse questionamento. Se o Poder Executivo não comparece na audiência pública e demorar a discussão e a votação desse projeto, o interesse também é do Poder Executivo. A Comissão de Orçamento se colocou à disposição para dialogar a respeito deste projeto. Então, dando seguimento, eu passo de imediato a palavra ao vereador relator para que faça a sua análise, faça as suas ponderações e pode estar até comentando quais são as suas interrogações, mesmo que talvez não tenha as respostas devidas pelo Poder Executivo, que não se faz presente nesta audiência pública. Então, está com a palavra o vereador relator e vice-presidente dessa comissão, o vereador Vitor Azambuja, do Progressistas. E digo que, claro que por ser o relator, tem um tempo diferente de todos nós demais vereadores, porque precisa fazer a análise e é o relator. Está com a palavra o vereador Vitor Azambuja, Progressistas. Boa tarde, vereador Clayton, vereador Bônus, colegas de comissão de orçamento, todos os vereadores aqui presentes, Vinícius Araújo, Luciano Cabeça, Neco, Marivone, Márcio, Eva Rosi, Daniel, Moser e Ronaldinho. Cumprimento também a representante da SIC, Paola Fonseca, e todos os cidadãos camaquenses, usuários de estacionamento rotativo, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Temos agora mais de 20 pessoas, né, acompanhando a audiência pública, e isso a gente sabe que se fosse presencial, daria, né, o plenário aqui lotado de participantes. Essa audiência pública se dá justamente pela necessidade de alguns esclarecimentos e algumas dúvidas que partiram não apenas dos vereadores dessa comissão, não apenas do relator deste projeto, mas especialmente da população, dos usuários do estacionamento rotativo, que vivem diariamente e utilizam esse serviço. É importante que fique claro, e registrei na convocação que fizemos com secretários municipais, procurador, na semana passada, que não está aqui sendo discutido a permanência ou o fim do estacionamento rotativo em Camaquã. Nossa posição é de que o rotativo deve ficar. A minha posição como vereador é de que o rotativo deve permanecer, especialmente pelos avanços que o rotativo em Camaquã trouxe, né, para esse gargalo que a gente enfrentava por muito tempo, de tentar estacionar no centro da cidade. Muitas pessoas estacionavam às 8 da manhã e saíam com seu carro às 5 da tarde. O rotativo foi um grande avanço, está sendo um grande avanço para, né, o grande problema que nós tínhamos de estacionar no centro de Camaquã. Mas acontece que se enviou para essa Casa Legislativa um projeto visando retirar os 10 minutos de tolerância da legislação municipal. E quando a gente fala dos 10 minutos de tolerância, inclusive recebendo agora aqui no Facebook uma pergunta de uma cidadã camaquense, de uma usuária, provavelmente do rotativo, perguntando se existe os 10 minutos de tolerância. Porque essa é a grande dúvida. Nunca se cumpriu os 10 minutos de tolerância. Existe. A legislação municipal traz. Legislação aprovada em 2016, em dezembro de 2016, que criou e regulamentou o estacionamento rotativo em Camaquã, traz no seu artigo 6º: o usuário do sistema de estacionamento rotativo terá até 10 minutos de tolerância para adquirir o período de permanência ou retirar o veículo da vaga. Parágrafo único. O período de 10 minutos passa a contar a partir da constatação do estacionamento do veículo
na área do sistema de estacionamento rotativo pelo orientador do sistema. O que se entende? Se entende que se a pessoa ficar 3 minutos, ir no banco, ou ir na farmácia, ou ir no comércio pagar uma conta, ela pode não pagar, não ter que pagar, não ter que adquirir ticket e retirar o veículo da vaga. 3, 5, 6, 7, 9 minutos e 30 segundos, a pessoa pode retirar o veículo da vaga sem ter que adquirir o ticket. Isso é o que traz a legislação municipal. Entretanto, a concorrência pública número 2 de 2019, contrato 176 de 2019, assinado entre a Prefeitura Municipal de Camaquã e a empresa BR Parking Estacionamentos, traz no seu item 11, sobre tolerância, seguinte disposição. A concessionária deverá contemplar na sua operação tolerância e não gratuidade de 10 minutos, incluso no tempo do estacionamento pago, para possibilitar conforto e deslocamento do usuário. O usuário, obrigatoriamente, deverá adquirir o ticket avulso de estacionamento dentro do limite de 10 minutos. O que acontece? E aqui, repito que tenho falado nos diversos debates que foram feitos sobre esse projeto. Não está se fazendo uma crítica ao governo, não está se fazendo uma tentativa de desgastar o governo municipal, não. A gente está debatendo o projeto e por que se lançou um edital de licitação e por que se assinou um contrato com uma empresa, contrato público, em desacordo com a legislação. A lei é muito clara. Em 10 minutos pode-se retirar o veículo da vaga sem ter que adquirir o ticket. O próprio contrato traz que o usuário obrigatoriamente deverá adquirir o ticket dentro dos 10 minutos. Por diversos momentos, diversos itens da licitação e do contrato, a Prefeitura e a empresa que assinaram este contrato citaram a Lei Municipal número 2073 de 2016, sobre o prazo do contrato, sobre diversas outras cláusulas, como seria apresentada a proposta da empresa, qual seria o percentual de repasse ao município. A indagação que fica é por que no ponto da tolerância não se manteve a legislação. Por que no ponto da tolerância se falou em, como disse o procurador Ederson aqui, se levantou, se baseou-se em princípios jurídicos e se baseou-se em estudos de viabilidade. Não, acredito que a tolerância deveria também se basear na legislação municipal, pois é um item entre tantos outros itens do contrato e do edital de concorrência. Então, a Prefeitura, no nosso ponto de vista, pelo que se alegou aqui, o próprio Dr. Ederson, procurador do município, trouxe que o projeto visa dar maior esclarecimento para a legislação. Na verdade, não parece ser isso. Parece que está tentando se dar maior esclarecimento para o contrato. E a gente sabe que um contrato deve estar sempre se baseando na legislação municipal. A gente não pode adequar a legislação a um contrato firmado. Contrato este firmado e assinado posteriormente à aprovação dessa lei. Então, o mais correto, e o que a gente gostaria de perguntar se não seria o mais correto justamente, se não deveria se mudar a legislação, ou melhor, mudar o contrato para adequar a legislação, ao invés de mudar a legislação para adequar ao contrato. Então, eu gostaria, enfim, a gente tem diversas perguntas aqui nas redes sociais. Felizmente, o Poder Executivo não pôde estar presente nessa audiência pública justamente para responder as perguntas da população, porque o autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. Então, acredito que deveria ser o Poder Executivo Municipal, os representantes da Prefeitura de Camaquã, que deveriam responder os questionamentos e as perguntas da população. E as nossas perguntas também, porque é por isso que estamos fazendo a audiência pública, para buscar alguns esclarecimentos, que inclusive durante a própria convocação não ficaram claros. E para concluir essa primeira fala, é importante deixar registrado que na convocação o procurador Edson e a secretária Cris, por diversas vezes falaram que a tolerância no contrato e a tolerância no edital lançado pela Prefeitura, esse item foi realizado, foi pensado com base em princípios jurídicos e com base em estudos de viabilidade do serviço. Mas no dia 15 de janeiro de 2021,
Eu enviei um pedido de informação para a Prefeitura solicitando informações referente ao funcionamento do rotativo em Camaquã. E a quarta pergunta, inclusive foi respondido no dia 12 de fevereiro pelo prefeito municipal. A quarta pergunta era: a empresa responsável está cumprindo os 10 minutos de tolerância? A resposta do prefeito e do Poder Executivo foi: sim, a empresa está cumprindo os 10 minutos de tolerância nos termos do artigo 6º da Lei Municipal 2073, de 13 de dezembro de 2016. Com todo o respeito que o governo municipal e o prefeito Ivo de Lima Ferreira merecem, eu discordo e posso afirmar que essa informação não é verdadeira. O próprio Poder Executivo, na convocação, confirmou que, ao longo da prestação do serviço da empresa em Camaquã, sempre se cobrou. Pessoas que ficaram 3 minutos, iam na farmácia, voltavam, tinham o ticket no seu carro, caso ela não colocou o ticket, tinha o ticket de multa, de R$4, passou 2 horas, paga 10. Sempre se cobrou. A população pode nos dizer aqui nas redes sociais, mas nos dizem todos os dias, a gente está sendo sempre cobrado. Então, não procede a resposta do pedido de informação de que a empresa sim estaria cumprindo 10 minutos de tolerância com base na lei municipal. Com todo respeito, eu não sei com base no que se elaborou essa resposta, pois nos fatos e na verdade não foi. Então é justamente também essa pergunta que nós gostaríamos de fazer ao Poder Executivo. Por que se respondeu que a empresa estava sim cumprindo a tolerância, sendo que não estava? E ainda vamos mais além. Cumprindo a tolerância, respondido pela Prefeitura, com base na lei municipal, sendo que no próprio contrato se esqueceu a lei municipal no ponto da tolerância. Então são diversas perguntas e o nosso objetivo, e o meu como relator desse projeto, é resguardar o direito da população. É, obviamente, verificar se há viabilidade orçamentária, se há viabilidade técnica para que o projeto possa prosseguir e ser votado, mas a população entra em contato com essa comissão todos os dias, pedindo que a gente possa justamente esclarecer esses questionamentos e essas dúvidas, né, que partem dos usuários do rotativo de Camaquã. Repito, o rotativo que precisa continuar e precisa ser ampliado, mas o direito precisa ser assegurado. Quero aqui também cumprimentar o vereador Ronaldinho Renocar, do Progressistas, chegou durante o intervalo e não havia o citado, e também cumprimentar aqui Paola Fonseca, vice-presidente da ASIC, a nossa Associação Comercial e Industrial de Camaquã, que também se faz presente nessa audiência pública. Muito obrigado pela tua presença. De imediato, passo então a palavra ao vereador Vinícius Araújo, do MDB, foi o primeiro a se inscrever para falar. Conforme os demais tiverem interesse de se pronunciar, também estaremos fazendo a inscrição. Vamos dar aí 3 minutos para cada vereador fazer o seu pronunciamento, suas colocações, seus questionamentos. E quando estiver com 2 minutos e meio, eu vou tocar a sineta. Com 3 minutos eu toco novamente para que o vereador, então, saiba e consiga controlar o seu tempo, facilitando, então, a compreensão de todos. Com a palavra, vereador Vinícius Araújo, do MDB. Cumprimento o presidente da Comissão de Orçamento, em seu nome estendo a saudação aos seus colegas de comissão e os demais colegas vereadores. Cumprimento a vice-presidente da SIC, Paola Fonseca, que está aqui presente também. É uma honra poder ter a representação dessa entidade tão importante aqui no Poder Legislativo. Cumprimento também os funcionários do Poder Legislativo e quem está nos acompanhando. Esta fala que eu vou deixar aqui nessa audiência pública não é só do vereador Vinícius, mas também do morador de Camaquã. Nós estamos debatendo, é um projeto de lei, não é um decreto, não é um termo de licitação, é uma alteração de uma lei. E o que mais pesa nesse nosso debate é a questão dos 10 minutos. Uns dizem que tal município tem a tolerância de 10 minutos, outros não têm. E a nossa realidade é diferente. Nosso município é Camaquã. E como é uma audiência pública, eu vou fugir um pouco do tema, porque é necessário.
Quando foi feita a rótula na faixinha, na Cônego Luiz Walter Rankt, foi uma novela, aquela rotatória que foi construída ali. Nós vamos na Serra, vou citar Gramado. Quase toda esquina tem uma rotatória daquela ali e ninguém reclama. E são respeitadas faixas de pedestre, são respeitados os sinais, enfim. Aqui, porque a minha cidade é Camaquã, eu não respeito. Nós temos que partir para um pensamento que nós estamos numa cidade polo e como cidade polo nós devemos nos comportar, fazer a nossa parte para nós avançar com o nosso município. Eu vejo uma cidade bonita, com lixeiras, vou lá, não jogo papel no chão. Agora eu chego na minha cidade, na minha Camaquã, eu me tenho o direito do fumante pegar um maço de cigarro, jogar na calçada, aquele que não tem nada a fazer, arranca a lixeira que foi colocada num dia, à noite ele arranca, e ninguém tem nada a ver. O estacionamento rotativo de Camaquã, ele está na região central, mas ao mesmo tempo, eu tenho estacionamento que não é pago também na região central. Eu tenho que me deslocar, vereador Daniel, 1 quadra, e não pago estacionamento rotativo se eu quiser. Agora, se eu preferir ter a comodidade de estacionar o meu veículo na frente do estabelecimento comercial, eu vou ter que pagar R$1. E me desculpe, eu não acredito que em 3 minutos eu vou entrar dentro da farmácia e vou fazer uma compra. Muito menos numa loja. E se eu for entrar num banco, olha, o caixa eletrônico tem que estar muito certinho para me conseguir pagar uma conta em 10 minutos. E se me pedir eu digitar o código de barra, eu já não faço em 10 minutos. Gente, estacionamento rotativo, tendo a tolerância ou não, é uma maravilha para os camaquenses que tenham que chegar no centro ali e ter o estacionamento. Se não tem o estacionamento rotativo, irei gastar muito mais de combustível procurando vaga, rodando no centro, e não achei, e não vou achar a vaga. Então, eu deixo essa reflexão para as pessoas, porque o vereador Vitor bem colocou, ele não é contra o estacionamento rotativo, mas tem a possibilidade das empresas, já foi uma novela para achar uma empresa para aceitar o estacionamento aqui. Com a tolerância, talvez não vai ter. E aí não se está a favor ou não do estacionamento rotativo. O meu posicionamento é não perder o que nós já temos aí. Obrigado. Desculpa passar o tempo, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Mozart Pielekowski, do PSDB. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a nossa convidada hoje aqui, a vice-presidente da SIC, Paola. Acompanhando a fala do vereador Vinícius e acompanhando a fala do Vitor Zambuja sobre o rotativo, a minha preocupação é muito grande. Hoje já foi uma conquista que nós temos para a nossa cidade, onde se lutou tanto, e nós tivemos uma grande dificuldade para conseguir uma empresa que viesse aqui e atendesse as demandas do nosso município dentro da limitação que nós temos hoje de recurso no estacionamento rotativo. Então, muito bem colocado as palavras do vereador Vinícius, eu entendo que 10 minutos, a tolerância de 10 minutos, não vejo com grandes retorno para essas pessoas, se nós temos vagas a 1 quadra sem pagar o rotativo. E olhando esse pessoal que está trabalhando na rua hoje, tantas pessoas que já estão empregadas aí, ganhando o seu sustento, e de repente nós em mexer que hoje nós estamos discutindo é a lei. E se nós vamos e acabemos perdendo essa empresa do rotativo, vão nos trazer um prejuízo muito grande. Novamente para os nossos empresários e para o comércio local, que é onde sofreu bastante nas suas arrecadações, aí, dificuldade no nosso movimento, na nossa cidade, com essa epidemia desse vírus aí, que afetou muito a economia e nos trouxe um grande prejuízo para os empresários hoje aí. Eu falando com vários empresários aí, para amadurecer essa ideia,
E o que eles me disseram, o que está certo não se mexe, se deixa continuar, porque foi uma conquista que nós conseguimos para Camaquã, que era tanto esperado, aonde nós rodava mais de 10 minutos às vezes, em volta do retorno da nossa praça, no centro, vereador Luciano, e não conseguiu um estacionamento. Hoje, olhando pelo preço que está o combustível, tu imagina tu ficar rodando hoje, se não vai ser muito mais caro que pagar R$1 a hora. Então, eu acho que nós estamos pensando pequeno. Nós precisamos avançar e pensar mais, pensar grande para o Camaquã. Se comportar como um polo, com gestão, e precisamos mudar um pouco a nossa cultura, porque só assim nós vamos avançar e vamos atingir os nossos objetivos do progresso, do desenvolvimento que Camaquã precisa. Nós temos que parar de se arrastar, nós temos que fazer a cidade andar para frente. Temos tantas outras coisas para debater e correr atrás para trazer para o nosso município, que estamos precisando de novas empresas, não tentar, de repente, perder o que nós temos aqui. Nós temos que buscar mais, avançar e trazer novos empregos aí para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador que está inscrito, o vereador Ronaldinho Renocar, do Progressistas. Boa tarde a todos. Cumprimentar meus colegas vereadores, presidente da comissão, representante do sindicato não, da SIC, Paola. O rotativo realmente foi um avanço na nossa cidade. Não dá para ir contra essa realidade. Mas os 10 minutos, para as pessoas que eu tenho conversado, para os empresários que eu tenho conversado, eles acham bem coerente. A pessoa encosta para pegar um cadeirante, 10 minutos consegue. Pegar uma encomenda numa loja, em 10 minutos consegue. Pegar uma marmitex num restaurante, em 10 minutos consegue. Quando foi discutida a lei nessa Câmara, estava ali a tolerância de 10 minutos. Os vereadores todos discutiram, aprovaram a lei com 10 minutos de tolerância. Concordo com o Moço quando ele fala que o que está certo não pode se mexer. A lei está certa, é essa a lei. Então, eu concordo que deve permanecer os 10 minutos. E as pessoas que eu represento, as pessoas que eu converso, preferem que deixe os 10 minutos como está na lei. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Neco Buchinerá, PSDB. Cumprimentar a mesa diretora aí, que é a Comissão de Orçamento, cumprimentar os colegas vereadores, assessoras, Fonseca, e as pessoas que estão nos assistindo. Quando tem alguma polêmica, alguma coisa que trata desse assunto, eu fui para a rua. Eu ando mais de carro ou mais de moto. As duas partes eu faço a cidade. Eu ando quase só de moto, mas o carro a gente usa. Não estou usando agora, deu um probleminha. A gente usa o carro, deixa sempre vintinho ali para deixar ali na prefeitura, que sabe que se demora, no banco, vou pagar uma conta. Mas eu fui conversar com os funcionários e a gente vê que a empresa já está colocando os parquímetros. E eu vou muito a Porto Alegre. Eu sou motorista do povo aí que não conhece muito Porto Alegre e eu vou muito lá. Então tu deixa o carro e vai até o parquímetro, dá mais de 15 minutos às vezes. A moeda que tem que botar, tu vai pensar se eu vou lá levar a pessoa em tal lugar, vou levar meia hora, uma hora, então tu coloca a moeda lá que é moeda, né, nos parquímetros, tu bota a moeda que tu tem, às vezes tu tem que ir numa farmácia, num bar ali, num restaurante, para trocar o teu dinheiro, porque às vezes ele não lembra de que chega em Porto Alegre e tem que estacionar. Então eu nunca fui multado por isso. E Camaquã, eu vejo, senhores vereadores, conversando com o pessoal que trabalha, e diga-se de passagem, essa empresa botou muito empregado que estava à mercê aí, trabalhar nos parquímetros, e eu vi as empresas felizes quando veio o estacionamento rotativo. Né? Então, o que acontece? Eu fui conversar com o pessoal que trabalha, com os meninos e as meninas que trabalham no setor. Aí disseram, não, a gente nunca fica brigando aqui com o usuário, se ele diz que vai ali, vai levar 10 minutos, às vezes tem aquele, se está bem aqui, tem aquele que a gente tolera,
Ele vai lá e fica 30 minutos, 40, e vem aqui que é briga porque queria os 10. Né? E aí tu tem que cobrar aquele tanto. Então, tem várias conversas, mas eu não vejo uma coisa ruim nos 10 minutos. Eu não vejo que as pessoas estão discutindo tanto e brigando tanto por 10 minutos. Porque eu vejo que dá discussão com aquelas pessoas que estão trabalhando ali, porque tem gente que quer se beneficiar. E digo também, tem tanto lugar, vamos caminhar mais, tem tanto lugar que não paga quem está sem dinheiro no bolso, e ali as meninas que dizem. Às vezes a pessoa chega e diz, eu não tenho nada no bolso, mas eu tenho, se tiver, eu vou no banco ali pegar e depois eu pago. Então, tem vários questionamentos aí. Então, não vamos aí bater numa tecla dos 10 minutos, que não dá para te ir em farmácia, isso é conversa fiada, não dá para te ir no banco, não dá para te tomar um cafezinho em 10 minutos, conforme o lugar que tu deixa o carro. E as meninas estão cuidando ali, senhor presidente da comissão, as meninas estão cuidando ali, às vezes vão lá no fim da quadra, uma cuida 2, 3 quadras ali, e agora vai ser menos ainda. O funcionário da empresa, porque estão botando os paquímetros, e esse funcionário vai diminuir os funcionários dessa empresa. Até vai dar desemprego, porque eles vão colocar o paquímetro. Ele vai lá na esquina e leva mais de 10 minutos para voltar, e a pessoa volta depois de 30 e não quer pagar. Então, e bota o tique ali e fica bravo. Então, eu acho que mudar tudo, a lei, e agora tem o decreto, tem que fazer nova licitação, né? Então, perde todo mundo, perde quem construiu isso tudo, e nós ficamos à mercê. Então, eu acho que 10 minutos não é grande coisa aí no bolso daquele que pode estacionar lá. Né? Obrigado. Só para contribuir, vereador Neco, o vereador citou, não tem decreto, né, vereador? O senhor falou em decreto, não tem decreto nessa... É só o projeto de lei. É o contrato, então. Tá. Não, só para daqui a pouco não gerar uma confusão. Não. Como o pessoal está acompanhando aqui, daqui a pouco as inscrições continuam abertas aos colegas vereadores. Vereadora Eva Rosi, PSDB. Boa tarde, presidente, todos os componentes da mesa. Estamos aqui, então, para debatermos, né, sobre o estacionamento rotativo. Sem sombra de dúvidas, o estacionamento rotativo foi um ganho, né, para a nossa cidade, e acho que todos aqui, inclusive o pessoal da comissão também tem esse mesmo entendimento, que foi um avanço. A nossa cidade está crescendo, a gente percebe, né, no centro, quando estamos, nas lojas, e no conversarmos, né, com o comércio, a gente vê que a prestação desse serviço realmente está atendendo às necessidades da comunidade. Que nós percebemos várias pessoas que conseguem estacionar os seus veículos, foi um avanço para Camaquã. Essa empresa já foi colocado, né, que realmente ela não tem condições, se nós tivermos a não cobrança desses 10 minutos, que essa empresa não tem condições de permanecer na nossa cidade. E eu sempre acho que nós temos que ver o retorno do que está sendo oferecido, né, para a nossa comunidade. Né, o contrato que foi feito, tudo que está acontecendo e avançando, como Camaquã está avançando. Então, eu percebo que este estacionamento rotativo ele é positivo. Eu percebo que nós não queremos que essa empresa vá embora, nós queremos que continue. Acho pertinente todas essas nossas discussões, né, que teve a semana passada e que estamos tendo aqui, mas acho que nós devemos pensar que, para tudo, tem um ônus e um bônus. E se nós queremos que Camaquã cresça, que Camaquã avance, a gente tem que pensar positivo e continuar com o nosso estacionamento rotativo, avançando sempre. Muito obrigada. Vou seguir pela ordem da inscrição que eu tinha aqui. O vereador Luciano, então, PSDB, presidente do Poder Legislativo, está com a palavra. Bom início de noite a todos. Quero cumprimentar
vereador Clayton, cumprimentar os demais colegas da Comissão de Orçamento, todos os colegas vereadores, servidores, e a Paola, representante da Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Eu vou ser bem rápido e bem sucinto a respeito, como eu venho me manifestando não só nesse projeto, como vários outros. Nós estamos discutindo hoje aqui, numa audiência pública, um projeto de uma alteração de um artigo, que é o artigo 6º. O que diz no artigo 6º? Se tem a tolerância dos 10 minutos ou não tem. Então, esse projeto veio para a Casa Legislativa, os vereadores têm que analisar esse projeto, como o vereador Ronaldo disse, a posição dele, ouvir pessoas, e entrou num consenso que para ele é bom os 10 minutos. Eu também ouvi pessoas, ouvi empresários do centro da cidade, e ouvi que uns disseram que não faria diferença, outros disseram que seria melhor não ter os 10 minutos. Este é o assunto que nós estamos discutindo aqui. Se tem contrato com empresa, se está ilegal, o vereador que acha que está ilegal, vai na justiça e bota o prefeito na justiça. Faz um pedido de informação, abre uma sindicância, vai no Ministério Público, vai no Tribunal de Contas, vai aonde for. Nós estamos discutindo aqui os 10 minutos, gente. A gente faz um temporal em cada projeto que entra aqui. É um artigo. Quem é a favor de ter os 10 minutos, vota que quer os 10 minutos. Quem não é a favor, muda a lei. Nós estamos aqui para fazer isso. Nós somos 15. Só nós podemos fazer isso aí. Então, o que eu peço, como se aumentou o IPTU aí alguns anos atrás, que uns dizem aqui, tive que votar, mas nós estamos aqui para votar, nós somos eleitos para isso, e assumir a nossa responsabilidade aqui dentro, perante a comunidade de Camaquã. O que nós não podemos é ficar adiando e discutindo uma solução. Não tenho nenhum compromisso com empresa nenhuma. Não me interessa o contrato que foi feito. Se está errado, vão lá e cobrem do executivo que está errado. Cobre do executivo. Olha, achei uma brecha que está errado. Acham, se tem que dar alguma punição, procure quem pode dar essa punição. Agora, nós estamos discutindo aqui uma alteração de um tempo de 10 minutos. Eu acho que nós temos que focar nisso aqui para a nossa comunidade. Quem é a favor e quem é contra, e pontuar as coisas. Para mim, está muito bom, não tem problema nenhum de tirar os 10 minutos. O que eu não quero é perder o estacionamento rotativo aqui em Camaquã, porque não podemos mais andar de marcha ré na nossa cidade, e isso seria um declínio aqui para o nosso município. Essa é a minha posição. Muito obrigado. Próxima inscrita, vereadora Marivone Ramos, Partido dos Trabalhadores. Alô. Boa noite a todos, boa noite ao presidente que está presidindo essa audiência pública, aos colegas vereadores que estão aqui, a Paola, que está aqui também representando a SIC. Este projeto, quando veio para casa, eu lembro ainda, quando eu estava na outra legislatura, já se discutia, e a tolerância seria até mais do que 10 minutos. Seria meia hora. E de lá para cá, foi mudando para 10 minutos. Então, já vem discutindo há muito tempo isso. E esses 10 minutos, hoje a empresa que está trabalhando, se ela está respeitando os 10 minutos, ela já está tendo um lucro. E não pode vir aqui ameaçar que a empresa vai ir embora por causa dos 10 minutos. Porque se está na lei, ela já tem que estar cumprindo o que está na lei, né? E estão tendo um lucro em cima disso. Então, não é por causa dos 10 minutos que está se discutindo aqui. Outra coisa, a Casa do Povo é aqui para a gente discutir, não é só votar. As pessoas têm que saber o que a gente está votando. Então, a audiência pública é para isso, para todos ter o conhecimento do que a gente está votando. Porque se o executivo tem a maioria, vai se votar o que eles sempre querem. Então, a gente tem que discutir e deixar claro para a população. Quem tem que querer as coisas, a gente está aqui representando a população. A gente é a voz da população. Então,
eu acho que se já foi votado, já está na lei os 10 minutos de tolerância, não precisa também agora dizer que a gente está polemizando tudo isso em função... É o nosso papel, é o papel do vereador, da comissão que está aqui presidindo essa audiência, para deixar claro, o executivo teria que estar aqui junto, discutindo conosco. E não está todos os vereadores aqui, faltando poucos, e eles, foi uma falta de consideração conosco. Porque se eles mandam um projeto para cá, para a gente fazer o encaminhamento e não estão presentes conosco, aí ficam os vereadores falando com os vereadores e aí as respostas. Eles teriam que estar aqui dando as respostas que a gente quer. É para isso que é uma audiência pública na Casa do Povo, que é aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu acho que já foi votado, já foi discutido, tem que respeitar também os outros vereadores que passaram por essa casa e que, quando foi feita essa discussão, foi feita a votação e foi aprovado. E a empresa que ganhou a licitação, ela já sabia dos 10 minutos, porque ela já tinha visto a lei como é que era. Então, agora, por causa dos 10 minutos, os vereadores da base vêm ameaçar que a empresa vai embora, que vai parar o rotativo, e isso não pode se dizer. Não pode se dizer aqui para as pessoas, porque eu gosto do estacionamento, eu gosto muito do estacionamento rotativo, não sou contra o estacionamento rotativo, só que tem que deixar claro para a população que foi votado e que tem que ser respeitado o que foi votado já e que está dando certo. É isso que a gente tem que deixar claro. Obrigada. Próximo vereador inscrito, o vereador Márcio Nunes, do MDB. Bem, boa noite aos vereadores da Comissão de Orçamento, aos meus colegas vereadores, a Paola Fonseca, vice-presidente da SIC, e aos demais funcionários e os pessoal que está nos acompanhando. Eu vou ser bem claro na minha posição. A gente está aqui para discutir se é os 10 minutos, e eu acho que não precisa os 10 minutos do estacionamento rotativo. Eu, como usuário do estacionamento, e como fui morador praticamente a minha vida toda no centro da cidade, e hoje a minha mãe ainda continua morando no mesmo local, na Lisa Maranins, eu cansei de dia de chuva, de ter que vir numa farmácia, de vir num banco e estacionar quase na porta da minha casa, por não ter estacionamento. Então, eu acho que quem vem ao centro para usar o estacionamento rotativo e pagar R$1, não é um valor muito grande pelo benefício que traz. Hoje, todos conversam com o pessoal na rua. Hoje eu falei com um comerciante do centro e ele me disse que caiu a renda do comércio dele porque tem estacionamento pago, só que diminuiu o público dele porque hoje as pessoas transitam menos na cidade a pé porque tem estacionamento no centro. Não tem como beneficiar todo mundo, não tem. Isso aí sempre vai prejudicar um ou outro. Hoje, no meu modo de ver, conversei com comerciantes também da Lisa Maranins, que eles querem estacionamento rotativo também. Porque hoje, os funcionários que trabalham aqui no centro estão deixando os carros lá na frente do comércio deles e vindo a pé para o centro. Então, eu acho que o estacionamento rotativo tem que existir. Na meu ver, não viajo muito, mas a maioria das cidades em desenvolvimento e cidades de grande porte tem estacionamento rotativo. E não adianta a gente comparar com cidades de turista. Pelotas, pelo que eu sei, Pelotas não tem tolerância. Estacionou, pagou. Aí hoje ainda me falaram, mas tem estacionamento pago nas garagens. Sim, era R$10, hoje pode ser R$3, porque hoje não tem movimento. Então, meu posicionamento, não precisa de 10 minutos. Quem vai ao centro, que vai usar o estacionamento rotativo,
ele paga R$1 e fica 1 hora, se eu não me engano, é 1 hora de estacionamento. Então, dá tempo dele fazer muito bem, indo todos os dias da semana, no mês é R$20. Então, eu acho que se a discussão é essa, a minha posição é essa, a gente tem que ver também, quem vem no centro, tem vaga para estacionamento rotativo, tem vaga. Agora, vai ver o custo daquele funcionário, porque a gente que nem disseram aqui, tem que respeitar os outros vereadores, só que tem que ver que quando a empresa veio para cá, ela não tinha essa noção que o custo de um funcionário, quantos carros tem que estacionar ali para pagar o funcionário, para depois começar a vir o lucro da empresa. Então, eu acho que tem que pensar em todo mundo. Se teve uma lei ou um contrato que foi feito errado, se a gente pode resolver e legalizar ele, eu acho que está na nossa mão e a gente tem que fazer. Minha opinião. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Watterson Bônus, do Republicanos. Um ótimo início de noite aí a todos, a quem está nos assistindo. Faço parte aqui da Comissão de Orçamento. Não vou entrar muito a fundo nessa discussão aí, mas eu só vou me manifestar aqui. Eu acho, com todo o respeito, a vereadora Marivone foi muito infeliz na fala dela. Quando ela confirma ali, afirma que os vereadores da base estão atacando, querendo a goela abaixo que seja. Não é assim. Eu tenho a minha posição. Se eu tiver que votar contra, eu voto. Nisso aí, estou aqui, faço parte. Mas eu sou a favor de tirar os 10 minutos. Minha opinião. Se estiver aqui contra, eu estou do lado do povo. Eu não estou do lado de vereador A ou B ou C ou executivo. Eu sou do lado do povo. Eu estou aqui eleito para me representar o povo. O que eu achar que eu estou representando o meu povo, eu vou votar. Agora, se eu achar que eu não estou, agora pegar e apontar, eu não aponto, nem para ela, nem para nenhum outro colega aí. Tenho o maior respeito por todos, de oposição à situação. A minha situação é o camaquense, é o povo camaquense. E deu. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Próximo vereador inscrito, vereador Daniel da Pacheca, do PSDB. Boa noite. Boa noite, a comissão. Vereador professor Clayton, boa noite. Tá bom. Boa noite, colegas, vereadores, comunidade. Sim, agora sim. Boa noite, presidente da comissão, vereador professor Clayton, vice-presidente, vereador Vitor, secretário Walter Bônus aí, e os colegas demais vereadores presentes, e a Paola aqui representando a SIC. A minha posição e colocação em relação ao estacionamento rotativo, tendo em vista assim, ó, que foi um avanço que Camaquã teve, foi uma conquista que estava parada, que lá em 2016 e o nosso executivo conseguiu implantar esse serviço em Camaquã, que traz uma série de benefícios para a nossa comunidade. Eu acho que é assim que nós não podemos retroceder. Eu acho que a gente deve avançar, seguir em frente, tendo em vista que ninguém quer tirar nada de ninguém, o executivo não quer tirar o direito do usuário. É uma adequação da lei, seria uma adequação da lei que nós estamos discutindo aqui, né? Essa adequação que fica optativo para nós votarmos aqui nessa adequação, tendo em vista que nós temos várias opções aqui de... O pessoal tem as vagas que pode estacionar também não pagas. O pessoal, ele... Como disse o vereador Ronaldinho ali, às vezes acontece o caso de um cadeirante, mas o pessoal que trabalha ali, os monitores, eles são bem compreensivos. Então, esses casos que eles acabam tolerando, vai ser rapidinho, coisa assim, mesmo não sendo, o pessoal tolera. Então, assim, existe uma série de alternativas que que pode ser feita. E já foi dito de uma forma informal pela empresa que ela se preocupa que essa mudança pode impactar no cronograma financeiro da empresa e correndo risco até da empresa ter que... Claro que eu sei, como disse o vereador Vitor, os colegas aqui, que a intenção não é a empresa permanecer ou não permanecer, mas isso pode implicar, sim,
no cronograma financeiro da empresa, que eu fico uma pergunta aqui para os colegas, para a gente se pôr um pouco no lugar da empresa. Se sim for ampliada, a empresa teria que aumentar o número de monitores para poder acompanhar. E aí, será que a empresa hoje tem suporte financeiro para fazer isso? Iria mexer com toda a estrutura financeira da empresa e nós correndo o risco de perder a empresa. E falando sobre também a presença do nosso executivo aqui na audiência, na convocação o executivo esteve presente, que ali foi possível a gente sanar todas as nossas dúvidas. Estava aqui a secretária, o nosso procurador, doutor Ederson, o secretário. Então, estava presente aqui o executivo para esclarecer todas as dúvidas. A vereadora Marivone acho que não estava presente, né, naquela convocação que nós tivemos aquele dia, na reunião, foi através de convocação. A audiência pública é através de convite, né? Então, assim, o executivo esteve presente, esteve aqui à disposição, sanando todas as dúvidas. Seria essa a minha colocação. Uma boa noite a todos. Passo a palavra, então, nesse momento, à vice-presidente da SIC, Paola Fonseca, para que possa se pronunciar e fazer a sua avaliação e da entidade a qual representa. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da comissão, ao vice-presidente, a todos os vereadores presentes. Eu, em nome da SIC, agradeço muito o convite para participar dessa discussão, pois o estacionamento rotativo muito interessa ao comércio, no sentido que viabiliza que muitos comércios possam ter uma rotatividade maior de clientes e também que esses clientes possam ir até o comércio que muitas vezes deixavam de ir por falta de estacionamento. Então, a associação, a SIC, é a favor de que seja até ampliado o estacionamento rotativo. Também nós temos muita preocupação com a lisura do processo, para que tanto a licitação quanto a contratação sejam dentro da lei, que seja sido votada dentro desta casa, que esta casa é que representa todos os nós camaquenses. Então, que haja realmente o respeito, né, à lei que foi feita pelos 10 minutos, ou então a retirada, mas que tudo isso esteja em conformidade com o contrato. Eu acho que isso é que tem que ser o que tem que ser mais avaliado e valorizado, né? Que realmente esteja condizente e que as empresas que estão participando, com certeza, quando participaram da licitação, verificaram, né, a tolerância desses 10 minutos. Então, nós temos como associação preocupação de que as outras empresas talvez se retiraram por causa desses 10 minutos, e será que elas não vão vir hoje falar sobre isso? A preocupação da SIC é que realmente esteja dentro da legalidade, dentro do contrato, que se permaneça o estacionamento rotativo, mas sempre dentro da legalidade e da contratação correta. Essa é a manifestação. Agradeço muito a abertura para a associação aqui. E a SIC está sempre de portas abertas também para todos os vereadores no que vocês precisarem da associação. É uma associação que tem um viés assim, muito para o povo, para as pessoas, principalmente para o ser humano camaquense, né, que é o que mais importa. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação e a representação da SIC nesta importante reunião e pela valorização da associação por esse debate que é importante para o comércio, para a comunidade, para quem vai principalmente ao comércio. E digo aqui que é extremamente importante, sim, o estacionamento rotativo. Eu tive ali a declaração de um gerente de uma empresa que me disse que 7 funcionários estacionavam na mesma quadra. Com a implantação do estacionamento rotativo, começaram a colocar esses 7 veículos fora desta área central, disponibilizando espaço, então, para que os clientes que vêm até a empresa possam chegar e adquirir, entrar dentro da loja. Então, isso foi muito importante. E que, realmente, o que nós estamos debatendo aqui é os 10 minutos. A manutenção ou a exclusão dos 10 minutos.
O projeto, em momento algum, trata de retirar o estacionamento rotativo. Não é isso que está em pauta, não é isso que está em questionamento. O estacionamento rotativo, independente da aprovação ou reprovação, ele vai se manter. A lei vai existir. Se, porventura, por causa disso, a empresa se retirar, ela vai ter uma multa, tem as questões contratuais que têm que ser cumpridas, e prazos a serem cumpridos, e nova licitação terá que ser feita, como já foi feito, e como, quando terminar o período de concessão a esta empresa, terá que se fazer uma nova licitação. Então, aqui, questões técnicas, dados técnicos, para contribuir, inclusive, com as pessoas que estão acompanhando. Nesse momento, antes de devolver a palavra para o relator fazer a sua conclusão, eu vou ler os questionamentos e as manifestações das pessoas que estão acompanhando esta audiência pública. Claro que os boa noite, questões repetidas, ou se houve algum palavrear um pouco mais pesado que não se possa ler, não estarei fazendo a leitura. A gente tem que ter o respeito com as pessoas. Um questionamento, eu vou ler todos em sequência. Pode mudar uma lei enquanto está vigente um contrato público assinado? Outra questão. Gostaria de saber se posso pedir devolução dos valores das multas que tive que pagar por estacionar sem comprar o ticket dentro dos 10 minutos. Se era lei, por que cobravam? Como que o cidadão é multado por uma infração que na lei não existe? Se pode retirar o veículo da vaga em 10 minutos de tolerância, por que houveram multas? E uma outra, é uma manifestação, mas eu vou ler. Esse rotativo foi um alívio. Se gastava um tanque de combustível e não se tinha onde estacionar, hoje as pessoas usam bicicleta. Caminham e ainda ganham saúde, e não andam tanto de carro destruindo e poluindo a cidade. Travou. Pode ler esse. Seguindo. Pode ler, não vinha lendo, mas pode ler. Mensagem de Marisabel Jacomuzzi. Parece óbvia a necessidade de termos estacionamento rotativo, mas também é importante manter-se os 10 minutos de tolerância. Eu vou até citar o nome das pessoas que eu falei antes, porque foi um lapso, realmente correto. Tivemos aqui perguntas do Joel Pacheco, João Vitor Puchalski, e a manifestação da Andriele Restano, e aí agora a última foi então da Marisabel Jacomuzzi. Próxima aqui, Elisandro Sperbi, pode fazer a leitura também. Desculpa, Elisandro Sperbi. Desculpa discordar do posicionamento dos vereadores Vinícius, Moser e Neco. A tolerância de 10 minutos pode beneficiar idosos, pessoas de limitação de mobilidade, que nesses 10 minutos podem chegar em uma farmácia, descarregar alguma coisa ou pegar uma encomenda rápida. Essas pessoas muitas vezes não têm condições de deixar o carro longe pela mobilidade. Por isso, minha pergunta da possibilidade de fazer um adendo ao contrato, acordando uma compensação à empresa com o aumento da área azul. Sim, o esclarecimento que o vereador Neco colocou e estava ligado é que existe a área branca para estacionamento. Claro que... mas pode ser utilizada no azul também.
Tem a gratuidade no branco. Correto a colocação do vereador, né? Mas claro que a pessoa pode utilizar o azul, às vezes, quando quer chegar mais próximo. Exato, porque às vezes não tem, nós temos pouca acessibilidade também, infelizmente. Depois eu tenho aqui mais uma da Maria Isabel Giacomuzzi. Entendo que deveriam colocar um adendo no contrato para que se adeque à legislação municipal. Vou ler aqui, de acordo com algumas manifestações, as pessoas têm o direito de se colocar. Hélio Copes comenta aqui: vandalismos e pessoas descuidadas com o meio ambiente existem em todas as cidades, mas esta não é a regra em Camaquã. Depois, nós temos aqui pode seguir ali. Tem que ver o que ele escreveu, tem coisa que não dá para falar. Marinês Brasil traz: não respeitam 10 minutos. A gente mal estaciona, já estão ali anotando. A gente tem que gritar para alguns: já vou sair. Essa é a manifestação da Marinês. Nós estamos rodando aqui para ver se mais perguntas aqui, se houve mais alguma colocação aqui para a gente poder fazer a leitura. Já que estamos, né, em tempo real. Posso ler? Rosângela Machado. Rosângela Machado. Estacionamento rotativo é muito bom. A tolerância de 10 minutos é útil para pagar uma conta, entregar uma sacola, ir na farmácia ou esperar alguém que esteja saindo de uma consulta. José Luiz Tavares. A situação é simples: andar uma quadra e não pagar o rotativo. Se está sendo um problema pagar a multa. Sabem que é 10 minutos e ponto. O cidadão tem sempre problemas com regras aqui em Camaquã. Essa é a posição do José Luiz Tavares. Outra questão é: quem disse que a empresa vai ir embora? Eles estão aí para sustentar esta fala? Eles foram convidados, responderam que não poderiam estar no dia de hoje, que numa próxima oportunidade poderiam se fazer presente. Outros colocaram aqui: se a empresa não quer, vai embora e faz outra licitação. A empresa entrou na cidade sabendo das leis já existentes. Não entendo o porquê do executivo querer alterar isso. Não estão e nunca estiveram no lado da população. Só visam o que lhe convém. Luiz Paulo Costa. Aqui que chegamos até o final dos questionamentos. Infelizmente, muitos dos questionamentos na noite de hoje ficará sem resposta, porque os representantes do Poder Executivo não se fazem presentes para justamente responder essas perguntas. Esta é a diferença da convocação para a audiência pública. A convocação, os questionamentos são feitos por quem está presente, pela comissão, vereadores e pessoas convidadas, sendo que o público externo não pode se manifestar. Na audiência pública é para que o público externo façam seus questionamentos. Mas, se necessário for, pela não presença do Poder Executivo na noite de hoje, a comissão poderá fazer uma nova convocação para trazer justamente essas perguntas à tona, para que o Poder Executivo, então, responda à comunidade e às pessoas que fizeram, e que nós não podemos deixar sem as perguntas, sem as respostas das perguntas, porque vieram, participaram, esperando alguns esclarecimentos que não aconteceram. E esse é o mínimo de respeito que nós devemos ter com a nossa comunidade camaquense. É claro que vai depender do interesse e do posicionamento do vereador relator, mas o que o relator entender terá o meu apoio, e nós estaremos discutindo isso em conjunto, os três vereadores
que compõem a Comissão de Orçamento, junto aqui com o vereador Watterson Bonos. Nós estamos tendo sempre esse discernimento de que é preciso esclarecer para a comunidade antes de ir para o voto. Vai chegar o momento que nós vamos para o voto e vamos decidir no voto. Mas a comunidade precisa ter a clareza, e é para isso que existem as comissões, é para isso que existe a possibilidade de convocação e de audiência pública, para clarear do que está se discutindo com a comunidade e ir além apenas do que é o artigo, ou às vezes a gente sabe que uma vírgula muda tudo. Uma vírgula faz a diferença em um texto e muda o que está escrito. Passo, então, a palavra ao vereador Vitor Azambuja, que é o relator, para que ele faça a sua análise final e depois já estarei encerrando esta audiência pública. Obrigado, presidente vereador Clayton, colega Bonos, todos os demais vereadores que manifestaram. Também agradecer a manifestação oportuna e extremamente importante da Paola Fonseca, representante da ASIC. E como disse o vereador Luciano Dias, o importante é nós debatermos, né, e posteriormente votarmos. Independente da posição de cada vereador, se somos a favor dos 10 minutos de tolerância ou somos contra os 10 minutos de tolerância, o importante é manifestarmos a nossa posição e registrarmos no voto essa manifestação de cada um de nós, como eleitos pela população, para representar a população. Para fazer o encerramento dessa audiência pública, é importante deixar registrado mais uma vez que aqui não se está buscando debater a importância do rotativo em Camaquã, pois nós sabemos da importância, é de extrema importância para enfrentar um problema histórico no município, que era estacionar no centro. A própria manifestação da ASIC, que é representante da indústria e comércio, traz aqui, né, a manifestação da entidade, né, dos representantes, dos comerciantes, que tanto para o comércio quanto para os usuários e para os clientes e para a população, o rotativo trouxe sim muito avanço. Mas é importante ficar registrado que aqui nós estamos discutindo justamente a questão da legislação e do ponto específico do artigo 6º. É importante trazer aqui a conhecimento da população, aos que ainda não sabem, que no dia 22 de fevereiro de 2018, o Poder Executivo Municipal, o prefeito Ivo de Lima Ferreira, enviou para essa Casa Legislativa um projeto visando alterar a legislação. Antes eram 15 minutos de tolerância e o prefeito buscou alterar aqui nessa Casa Legislativa para 10 minutos de tolerância. 10 minutos para adquirir o período ou retirar o veículo da vaga. Lá em 2018, quando o prefeito Ivo de Lima Ferreira enviou um projeto para essa casa, ele poderia ter tirado, lá naquele momento, a tolerância de 10 minutos. E manteve. E trouxe na justificativa do projeto o seguinte texto. A alteração ora proposta tem a finalidade de adequar os referidos dispositivos da lei para a melhor execução da mesma, visando o princípio constitucional do interesse público. O prazo de tolerância de 10 minutos, a que se refere o artigo 6º, servirá para melhor execução dos serviços prestados e melhor adequação ao termo de referência para, entre aspas, vaga rápida. Assinado, prefeito municipal Ivo de Lima Ferreira, na justificativa do projeto de lei, que teve, nessa Casa Legislativa, 13 votos favoráveis. Foram os votos dos vereadores Claudinho Abreu, Fabiano Medeiros, Wilson Meirelles, Ivana de Paula, Luciano Delfini, Mano Martins, Marcelinho, Marco Longaray, Mazinho, Mozart Pelechovski, Nica e o professor Clayton Silva era presidente, não votou, Ronaldinho Renocar e Vinícius Araújo. E o voto contrário do vereador Paulinho Bicicletas. Esses vereadores votaram a favor da redução de 15 para 10 minutos, mantendo no dispositivo da lei, mantendo no artigo 6º, que era possível, dentro de 10 minutos, adquirir o período de permanência ou retirar o veículo da vaga. Essa Casa Legislativa aprovou em 2016 uma lei municipal que previa 15 minutos de tolerância, podendo retirar o veículo da vaga dentro desse tempo sem pagar o ticket. Essa Casa Legislativa, em 2018,
reduziu o tempo de tolerância de 15 para 10, mas permaneceu, a pedido do prefeito municipal no projeto de lei, e com o voto dos vereadores, da maioria dos vereadores, quase que de forma unânime, permaneceu a possibilidade de se retirar o veículo da vaga dentro de 10 minutos, sem adquirir o ticket. Sinceramente, como relator, eu não sei o que levou o Poder Executivo Municipal, e é isso que nós estamos querendo buscar, a fazer agora essa retirada de um direito da população. E nós não estamos aqui brigando, ou discutindo, ou pleiteando a inclusão dos 10 minutos de tolerância na lei. Nós apenas estamos querendo manter os 10 minutos, manter o direito da população. E, obviamente, que os vereadores têm total possibilidade, capacidade e prerrogativa de votar como quiserem. Esse é o verdadeiro espírito da democracia e de uma casa legislativa que legisla sobre matéria pronta ou sobre projetos de lei apresentados aqui ou apresentados pelo Executivo. Mas a questão é votar sim ou não para manter o direito ou retirar o direito. É um ponto, é um fato. Quem votar sim irá buscar a manutenção do direito de se poder retirar o veículo da vaga dentro de 10 minutos sem ter que pagar. Quem votar não está buscando a retirada da legislação deste direito da população. Isso é um fato. Então, quando o prefeito enviou para essa Casa Legislativa, em 2018, esse projeto de lei, mantendo a possibilidade de retirar o veículo da vaga, o próprio prefeito citou o interesse público e a questão de, dentro de 10 minutos, se haver a possibilidade de ter uma vaga rápida dentro do termo de referência. Quando se fala, vereador Luciano, em possível ilegalidade, na minha posição, esse contrato, há alguma questão que esteja em desacordo com a legislação. Mas o interesse público, o interesse desses vereadores, e todos aqui se manifestaram, é pela manutenção do rotativo. O que todos nós queremos, como defensores desse direito, é que a prefeitura possa resolver de forma administrativa ou de forma jurídica, mas com diálogo com a empresa, possa resolver essa questão. Mantendo o rotativo, que é de extrema importância, e eu me coloco à disposição, junto com os demais 14 colegas vereadores, que se algum dia houver alguma possibilidade do rotativo sair de Camaquã, ou o serviço chegar ao fim, que nós possamos nos mobilizarmos, todos os vereadores, para que se mantenha, para que se amplie o rotativo em Camaquã, pois é de extrema importância. Mas nós estamos aqui como vereadores eleitos pela população, e nós somos eleitos para representar a população. Obviamente temos que ter respeito como representantes da população e como agentes públicos com todas as empresas que firmam contrato com o município. Mas, em primeiro lugar, o interesse coletivo deve estar acima do interesse privado. E é justamente essa a nossa posição. E não estou aqui dizendo que tem algum vereador querendo beneficiar a empresa. Que fique muito claro isso. Não é. Mas está muito claro. Nós estamos votando aqui, discutindo aqui, a manutenção de um direito da população ou a retirada de um direito da população. O vereador Neco afirmou que não vê coisa ruim nos 10 minutos. Eu também não. Inclusive, eu acho que é uma coisa ótima, muito boa. A gente poder ter idosos, poder ter pessoas com dificuldade de mobilidade ou pessoas, cidadãos, usuários, que possam esperar alguém sair de uma consulta ou ir na farmácia ou ir no banco sacar um dinheiro. Sim, vereador. Pode falar no microfone. Eu disse o seguinte, que tem estacionamento para pessoas deficientes e idosos, e sempre está vago. Então, às vezes não vem, hoje o bem idoso não está dirigindo, mais um filho está dirigindo. Mas eu, como ando muito na cidade o dia inteiro, vejo essas vagas, às vezes eu tenho vontade até de estacionar ali, porque não tem outro lugar perto para mim ligeiro, e está vago sempre essas vagas. Então, não tira o direito, não dá para misturar as questões. A legislação dá o direito dele estacionar, não quer dizer que lá está tirando o direito de uma pessoa idosa de estacionar, porque de 10 minutos para ir num lugar ou outro. E que eu disse também aqui, que a tolerância do pessoal que trabalha é muito grande ali, que eu já vi.
Certo. Eu já vi porque eu fiquei assistindo. Ok, vereador. Quando Obrigado, a pessoa vereador. vai num lugar, ele diz assim, eu vou aqui 10 minutos e vou voltar. Obrigado, Só vereador pra Neco. ficar claro. Mas o que... Não, compreendido, até para que os demais colegas compreendam e a comunidade, nós mantemos, né, foi permitido que o vereador Neco fizesse essa manifestação, tendo em vista que ele foi citado o nome do vereador. Então, por isso o vereador Neco fez a sua manifestação de maneira correta. Então, pode dar seguimento ao vereador relator. Não, eu compreendo, eu citei que o vereador Neco afirmou que não vê coisa ruim nos 10 minutos. Eu concordo com o vereador Neco. Eu não vejo também coisa ruim nos 10 minutos. Concordo com o senhor. Sobre a questão dos idosos, o que eu quero dizer é que nem toda farmácia, nem todo banco tem uma vaga branca para idoso na frente. E que os idosos podem estacionar na vaga azul, e se tiver os 10 minutos, eles podem estacionar na vaga azul sem pagar o ticket na frente de uma farmácia sem ter o cartão. Então são idosos, são pessoas com dificuldade de mobilidade, qualquer cidadão camaquense que queira ir ao banco, sacar um dinheiro em 3 minutos, que queira ir na farmácia comprar um remédio em 4 minutos, que queira esperar um familiar sair de uma consulta médica em 6 minutos, na minha posição, eles deveriam ter o direito de poder fazer esse estacionamento, e não na minha posição, na posição da legislação municipal, eles podem hoje ter o direito de estacionar dentro de 10 minutos sem ter que adquirir o ticket. Então, eu acho que essa discussão é válida, essa discussão é extremamente importante. Aqui, nessa audiência pública, e também na reunião, na sessão em que os vereadores poderão votar, nós manifestaremos à população a nossa posição. Se nós formos a favor de manter 10 minutos, de manter um direito da população, um direito avalizado e votado pela Câmara de Vereadores em 2016 e retificado em 2018, a pedido também do prefeito municipal, ou se nós retiraremos o direito da população. Então, essa é a posição. Eu fico um pouco chateado que a gente não teve aqui nenhum representante do Poder Executivo Municipal. As perguntas da população que vieram através das redes sociais ficaram sem resposta, mas, né, a gente fez algumas perguntas para fazer justiça. Nós fizemos diversas perguntas na reunião de convocação na semana passada. Estiveram aqui o procurador Ederson, esteve aqui a secretária de Administração e Planejamento, Cris Cunha, e o diretor de Trânsito, Thiago Gonzalez, em que nós fizemos algumas perguntas a eles. Não foram todas as perguntas respondidas e a gente fica à disposição. Como relator, talvez vamos discutir se a gente pode fazer, de repente, mais uma audiência pública para que o Poder Executivo possa participar, mas a minha posição é essa. Né? Nós faremos um relatório justamente com base em tudo que nós discutimos na convocação, o que nós discutimos aqui na audiência pública, e a pergunta que fica, né, tanto na convocação não foi respondida, aqui na audiência pública não foi porque não esteve presente ninguém do governo, é por que o prefeito municipal, no dia 12 de fevereiro de 2021, respondeu a seguinte pergunta: a empresa responsável está cumprindo os 10 minutos de tolerância? Da seguinte forma respondido: sim, a empresa está cumprindo os 10 minutos de tolerância nos termos do artigo 6º da Lei Municipal 2073, de 13 de dezembro de 2016. A empresa não está cumprindo os 10 minutos de tolerância um direito respaldado na legislação, mas entendo que não esteja cumprindo, talvez, pois o contrato não prevê a gratuidade dentro de 10 minutos. Um contrato que, na posição deste relator, deveria ser alterado pela Prefeitura Municipal. Alterar o contrato e não alterar a legislação, retirando o direito da população. Muito obrigado a todos os colegas vereadores, todos que participaram, Paola representando a SIC e todos que acompanharam pelas redes sociais. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Caminhando para o encerramento, então, confirmar que a comissão então estará avaliando se fará uma nova audiência pública ou uma nova convocação para que se obtenha as respostas das perguntas. Uma pergunta que ficou e que o Executivo traria hoje, né, era referente à cláusula 11ª, que trata dos casos omissos. E aqui diz que quando há algum caso omisso, uma das leis que está citada aqui é a Lei Municipal
2073 e 2016 e suas alterações. É o que isso está no contrato da empresa. Contrato firmado, contrato número 176/2019. Ele diz aqui que nos casos omissos, a Lei Municipal 2073 de 2016 e as suas alterações, que foi a de 2017 mais a de 2018, servem para tratar dos casos omissos. Então, essa foi uma questão que o Executivo ficou de trazer para a gente na noite de hoje, com base em análise jurídica que se faria. E também, um novo questionamento que se teria e que nós poderemos estar fazendo, é que houve uma contradição a partir da leitura da justificativa das alterações de 2018, lida agora pelo relator, vereador Vitor. Porque na justificativa das alterações de 2018, ali dizia que era referente à gratuidade dos 10 minutos. E na convocação foi dito aqui nessa casa pelo Poder Executivo de que entendiam que não havia gratuidade, por isso trataram de maneira diferente no contrato. Então há uma contradição na fala do Executivo na sexta-feira, por o que está escrito na justificativa do projeto de lei, o qual eu me incluo que eu votei favorável. Veja bem, a lei foi aprovada em 2016. Em 2017, houve uma alteração aprovada nessa Casa Legislativa. E em 2018, houve 12 alterações aprovadas também pela grande maioria. Vereadores, tanto da base quanto da oposição, aprovaram essa alteração. Mas a justificativa da alteração era uma. E hoje, no que aconteceu na sexta-feira, foi dada uma outra justificativa diferente. Então, nós precisamos compreender qual é o real motivo da alteração. Então, não é, me parece nesse momento que não pode ser, porque já entendiam antes que deveria se cobrar os 10 minutos. Então, é para fazer alguma outra adequação e precisa ter clareza. Sim, presidente. Pode usar o microfone. Eu acho que nós temos um projeto aqui, e se nós fizermos uma fusão entre o contrato da empresa com a prefeitura e o projeto de lei, nós não vamos conseguir chegar a nenhum entendimento. Eu acho que o contrato da prefeitura, se os vereadores querem avaliar se foi feito de forma legal, ou se está tudo certo, ou se tem algum problema, eu acho que é uma linha diferente, que obviamente a alteração da lei, ela é um projeto específico de uma alteração de lei. O contrato, se nós fizermos essa fusão, o contrato não está dentro do projeto de lei. Eu vejo dessa maneira. Se querem ter algumas informações a respeito do processo licitatório, eu não vi nem na justificativa do projeto alguma citação a respeito. Isso é um raciocínio que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que não tenha que conversar, que ver e que analisar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dentro deste projeto, dentro do que nós estamos discutindo. Entendeu? Essa é a minha posição a respeito da viabilidade. Tanto é que a Comissão de Constituição e Justiça, eu não quero ser sincero para vocês, qual foi o parecer da CCJ e o parecer do IGAN a respeito da constitucionalidade ou não do projeto e a parte orçamentária dentro da casa, que está na COF agora para isso. Agora, quanto ao contrato, se tem alguma dúvida, que foi levantado aqui já várias vezes pelos colegas, que eu quero deixar bem claro, deixar registrado aqui, foi levantado várias vezes pelos colegas, eu volto a dizer, nós como os vereadores, todos nós vereadores, temos todas as armas e alternativas para fiscalizar. Ficar debatendo aqui 2, 3, 4 audiências públicas, se vocês acham que tem algum problema, procurem um problema e tentem de alguma maneira sanar esse problema ou ver a viabilidade da inconstitucionalidade ou não disso. Agora, o projeto, nós estamos fugindo do objeto do projeto. Só isso que eu tenho para dizer. O projeto é uma mudança no artigo. Eu não li nenhum contrato
Eu não vi citar o contrato da empresa, eu não sei nem o nome da empresa. Como eu falei na minha fala, eu vou retomar novamente. Eu não estou aqui para discutir o contrato. Se nós for discutir aqui o contrato, é outra coisa. Eu vou pegar o contrato, vou ver se está certo, não vou ver se está certo, e vou me posicionar, porque eu não estou aqui para defender empresa nenhuma. Eu não tenho nada a ver com empresa. Eu estou aqui simplesmente para analisar o projeto, a alteração do projeto de lei que está aqui na Casa Legislativa. Só esse complemento, para não ficar várias vezes se colocando, desculpa a minha interferência, colocando em dúvida, em ponto de interrogação, o Poder Executivo. Se o Poder Legislativo, alguns colegas do Poder Legislativo acham que tem algum problema, tomem as medidas necessárias a respeito desse problema. Só esse complemento, só para me dizer que eu gostaria de focar no projeto de lei. Presidente, importante ficar claro que é o seguinte, hoje nós estamos discutindo, e o projeto discute, alteração na lei que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo em Camaquã. Hoje é operado esse serviço por uma empresa através de um contrato assinado. Então, a mudança na legislação vai ocasionar mudança também na prestação do serviço. Essa é a grande discussão. Então, o contrato precisa ser discutido. Até, inclusive, a nossa dúvida a dúvida também que trouxe a representante da SIC, é se uma mudança na legislação com um contrato em vigência, em curso, não pode ocasionar justamente problemas jurídicos. Então, o contrato precisa ser discutido para o município. E aqui nós somos representantes da população. Não, mas aí nós temos que deixar o poder que responde por isso responder. Mas não participaram, infelizmente. O vereador Luciano fez a sua manifestação. Vou pedir que o vereador Vitor faça a sua conclusão diante dessa manifestação e eu vou encerrar aqui. Concluído, eu quero dizer o seguinte. No meu entender, nós temos a Lei Municipal 2073, de 13 de dezembro de 2016, com alterações em 2017 e alterações em 2018. Com base nesta lei, foi realizado o edital. Está aqui o edital, processo 2013 de 2019, concorrência pública número 2 de 2019, que foi feito com base na lei 2073. Depois, com base no edital e na lei, o contrato 176 de 2019. Uma alteração na lei, claro que vai interferir no contrato. E dizer aqui, encerrando, que alguns vereadores da base do governo é que trouxeram a discussão para esse campo, dizendo que iria extinguir o estacionamento rotativo. Então se trouxe... Sim, não estou dizendo que foi o senhor, presidente, mas teve vereadores da base que disseram isso. E se falou de diversos outros temas. Então se trouxe para a mesa esse assunto. Então, a própria base do governo discutiu o contrato, discutiu se vai terminar o contrato, se a empresa vai sair ou não vai sair. A questão toda, mas esses têm sido os discursos. Então, o que acontece é o seguinte, o que faltou foi respostas do Poder Executivo e esclarecimentos a respeito deste artigo que muda, tá? E na mudança desse artigo, ele vai trazer consequências para o usuário do estacionamento rotativo. Ele deixa de ter os 10 minutos, e é isso que está em discussão, né? É isso que o projeto traz, ele vai deixar de ter os 10 minutos de isenção. E vai passar, a partir dos 10 minutos, ter uma multa, como já é hoje. E uma pergunta que foi feita, e vou deixar aqui já encerrando, e que fiz ao Executivo, e que teria resposta na noite de hoje, e fiquei sem a resposta. Foi dito que os 10 minutos para isenção seria muito complicado para a empresa e que isso aumentaria o número de pessoas e aumentaria as despesas. Mas para te multar 10 minutos depois, eu entendo que teria que gerar um ticket de aviso e 10 minutos depois a empresa retomar até o veículo para aí poder multar. Como é que vai multar uma pessoa se não provou que tem os 10 minutos? E isso faz parte do artigo, faz parte da discussão. Essa foi uma pergunta que fiz para os representantes do Executivo e para o jurídico. Como é que vai ser tratado isso?
Não tem como emitir uma multa sem provar que tu teve 10 minutos antes ali. E essa é uma resposta que é fundamental para que nós possamos votar. Tem que ter a garantia desse usuário. Se eu chegar lá e tiver uma multa, eu vou dizer, tá, mas e prova que eu estava aqui há 10 minutos antes de gerar a multa? Né? É um esclarecimento importante, que o usuário precisa saber antes. Porque senão vai começar a ter multa e o cara vai dizer assim, ó, mas eu estou sendo multado pelo quê mesmo? Outra, que é uma questão, vai ter um período de adequação, o usuário está acostumado de uma forma, vai ter um período de adequação para poder informar a comunidade, vai ser a partir da aprovação. Essa é uma questão que nós, como casa, também temos que avaliar. Se aprovado for, vai ter 30 dias, 40 dias, né, para que possam, então, se adequar. Mas são questões para nós analisarmos em conjunto. Né? Cabe aqui ao Poder Legislativo, se daqui a pouco vai surgir um acordo, ou vai se colocar uma emenda, mas são questões que a gente precisa avaliar. É brabo tu pegar, por exemplo, aqui, da noite para o dia mudar, e nem todo mundo está se mantendo informado, acompanha que a lei mudou, nem todo mundo acompanha a sessão aqui. Então é algo que eu deixo também para que nós possamos refletir. Ainda tem mais alguns dias, tem mais algum prazo aí, para que nós possamos refletir sobre essas questões. São questões ainda que faltam. Por isso a importância da discussão dentro da Casa Legislativa, de reunir, de fazer o bom debate. Sem ataques, sem acusações, mas trocando o debate no campo das ideias. Porque aí nós conseguimos fazer uma construção e, quem sabe, melhorar o projeto. Sim, vereador Ronaldo. Só uma dúvida, se a comissão pudesse me responder. Quando foi feito esse chamamento público, essa licitação, teve só uma empresa ou teve mais que uma se apresentando para prestar o serviço? Teve mais, até porque, por exemplo, lembra que uma das questões que essa casa votou... Pode? Só vou colocar essa questão do percentual e o Marco, é uma audiência pública, o Marco tem aqui alguma informação, até porque foi secretário da administração e passou por isso, viveu essas dificuldades da licitação, mas que inicialmente o projeto era 10%, 20%. Foi trazido para essa casa a proposta de reduzir para 10%, para garantir que tivesse pessoas interessadas, inclusive a SIC, Sindilojas, foram propositores, né, e defenderam essa questão. Algumas vezes se discutiu até em chegar a um meio termo, mas para que tivesse concorrência e pelo interesse público, essa casa aprovou em 10%. Mas, veja bem, se deu, acho que foi 26,01%, e me corrija se eu estiver errado, Marco Maranata, que é o atual diretor da casa. 26,1%. Isso é sinal que teve disputa. Se não tivesse disputa, teria sido percentual de retorno bem menor. Uma dúvida que eu fico, será que lá, no dia da licitação, tivesse a isenção de 10 minutos, não teria outra empresa trabalhando aí hoje? Você pode votar uma ação judicial e terminar com essa questão aí. Vou passar a palavra, então, para o Marcos Maranata, que pode estar nos auxiliando nessa resposta. Tá bem, boa noite a todos, boa noite a Paola, Clayton, os demais, todos, eu estou já desde cedo da casa, todos já me cumprimentaram, vamos passar o protocolo. Em cima da pergunta do vereador Ronaldinho, foi uma pergunta bem positiva. Por que eu digo isso? Porque esse processo, se eu não me engano, ele teve 4 processos licitatórios. E dentro desses 4 processos, todas as vezes teve o questionamento de empresas e derrubavam e entraram com processo, com mandado de segurança e derrubavam o processo licitatório. Então foi muito complicado esse processo. Então se retirou todos e se fez um processo simples, o mais simples possível. Veio para casa, diminuiu o percentual para começar o processo. O Paulinho Bicicleta, na época, me lembrou que assim, queria 10%, para dizer assim, chegamos a 14%, acho que foi o índice aprovado para que o mínimo, né, para que se viesse participar do processo.
E teve várias pessoas que vieram nesse processo, participar desse processo, que chegou nesses 26,1% de retorno para o município, em cima do valor arrecadado. O que acontece? E essas empresas todas sabiam da nossa lei. Não teria esse medo nenhum dessas empresas hoje, se não tivesse os 10% eu vim participar. Não, eles sabiam porque a nossa lei já dizia os 10 minutos. Mesmo que no edital não tivesse os 10 minutos, mas a lei dizia. Então tá claro, eles não deixaram de vir participar porque não teriam isenção dos 10 minutos. Então tá bem claro a discussão, entendeu? Não, mas eu disse assim, e como teve vários processos, um desgaste muito grande de publicação, entrada, muitas vezes o Fabiano tem que entrar questionando lá a Procuradoria, tentar derrubar o mandato de segurança, acabavam, né, recuando, não, vamos fazer um novo processo licitatório. Concordo com o Marco Maranato, inclusive a própria empresa que venceu tinha conhecimento dos 10 minutos. Então ela não pode alegar hoje, vou embora porque estão... a empresa tinha conhecimento. Todos tinham, né? É o entendimento que eu tenho também. Essas empresas, com certeza, leram letra por letra e vírgula por vírgula. Tinha empresa de São Paulo, grandes empresas que participam de várias licitações que vieram participar, entendeu? Teve uma empresa que veio de São Paulo, o cara veio do Rio de Janeiro, eu acho que é a mais conhecida aí, que inclusive administra os shoppings da nossa região, da região metropolitana. Por diversas vezes os caras vieram aqui pessoalmente, vieram visitar a cidade, vieram fazer a parte técnica, que olhar os espaços para vir participar do processo licitatório e acabaram não vindo. Eu acredito que eles tinham conhecimento tanto da lei quanto do edital. Embora o edital e a lei não se conversassem entre si, né, não convergissem, né, embora o edital não expressasse justamente o que se traz na lei, eles sabiam tanto da lei quanto do edital. Isso, eu acredito que seja uma posição clara. Acho que isso está esclarecido, até confirmando, ela era 20% e em 2018, então, foi alterado para 10%. A briga que se queria 14%, né, estava se discutindo, mas ficou em 10% pela competitividade. Está lá no parágrafo único do artigo 17. Então, quando são 19h13, encerrada a audiência pública que trata do projeto de lei que altera a Lei Municipal 2073, de 13 de dezembro de 2016, e a comissão estará avaliando se fará uma nova audiência pública ou uma convocação, e assim que tiver uma decisão, será informado a Casa Legislativa e também a comunidade camaquense. Uma boa noite a todos.